Boa tarde a todos. Nós começaremos falando sobre a introdução do marketing, nossa primeira aula, que dará início à nossa primeira semana de entendimentos sobre o que é marketing e atividades a serem realizadas durante o processo. A gente vai falar um pouco sobre o que é marketing, como é formado o marketing, para vocês entenderem como é esse universo em que vivemos dentro do contexto de compras, de vendas, de planejamentos. Então a gente vai ver o que é que o marketing representa para uma sociedade como um todo. Veremos também a questão de consumidores pessoais e consumidores organizacionais. A origem do marketing, da palavra marketing, vem da palavra mercado. E o ing tem a ver com as práticas. Então, as práticas que são desenvolvidas para buscar novos clientes, buscar novas expectativas, perspectivas de consumo, tá? Então, à medida que a sociedade ela avança, nós vamos identificando novas práticas. Então, nós estamos na era agora digital, então muitas coisas mudaram, inclusive com a pandemia. As práticas de consumo, elas aumentaram em alguns aspectos e em outros aspectos diminuíram. Então, buscou-se por algumas prioridades. Então, as práticas mudaram a partir de novas perspectivas que o mercado gerou. Vamos buscar um pouco sobre a história antiga, tá? Na história antiga, inconscientemente, os antigos já praticavam marketing, mesmo antes de inventarem o dinheiro. Como assim? O dinheiro não existia moeda naquela época. Existia uma forma de troca, né? Então, a partir das necessidades dos indivíduos, foi se desenvolvendo trocas, chamada de escambo. Então, existiam núcleos sociais, existiam grupos, pessoas que sabiam caçar, outras que sabiam pescar, né? Outras que sabiam costurar. Então, cada grupo tinha o seu desenvolvimento dentro do processo. E o produto que era acessível, né, para aquele grupo, eles faziam troca com o que eles tinham necessidade de consumir e não sabiam como tê-lo. Então, pelo valor da época, eles entendiam que alguns produtos valiam mais, outros valiam menos, seja por forma de aquisição ou de plantação, e eles faziam essa troca em cima de valor que eles entendiam na época. Quem detinha a posse do produto detinha também quem detinha a posse do produto detinha o poder, né? O poder de definir o valor daquele produto nas suas trocas. Produtos que eram escassos, eles valiam mais. Então, muita coisa que vocês verem aqui, se vocês estão vendo aqui nesse contexto, não mudou muito. Mudaram a forma de visualização, mas as práticas são as mesmas. Existem atividades hoje que são realizadas em cima de trocas, através de serviços. Quem presta serviço de consultoria para a empresa, por exemplo, pode receber como troca do pagamento hospedagens. Então, existe essa linha de troca. E o escambo, ele nunca deixou de existir. Hoje temos escassez de recursos, às vezes de produtos. Atualmente, podemos pensar em alguns alimentos que estão mais caros, como carne, óleo, arroz. Então, esses produtos que têm pouco no estoque das empresas, eles tendem a cobrar mais caro. E essas trocas, elas ainda continuam a existir. Então, através da busca de produtos, quanto maior a necessidade, quanto maior a procura, né, maior fica o valor do produto. Moeda da época, conhecida como bem de aceitação generalizada, usando como intermédio nas trocas de bens. Então, como não existia dinheiro, eles utilizavam das trocas. Vamos falar um pouco dessa evolução. Passamos da ideia de troca, né? Quem detinha produtos trocava com outros grupos que tinham um produto
que eles não detinham, que não fabricavam, que não plantavam, que não colhiam, enfim. Então, passou a ideia de consumo de apenas de produtos, como também para o artesanato. Tudo era feito de maneira manufaturada. Os produtos eram feitos à mão, as pessoas fabricavam suas próprias roupas. Então, o artesanato ele foi uma das primeiras formas de marketing depois das trocas. Então, vocês também podem ver que o artesanato ele está inserido até hoje. O consumo ele foi aumentando depois que chegou a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, vieram novas formas de produção, em larga escala, em grande quantidade. Isso fez com que o consumo também aumentasse, gerou emprego e renda para muitas pessoas que só trabalhavam na caça, na pesca e em trabalhos manufaturados. Veio aí a industrialização, que deu um boom, né, em vários produtos. Nós podemos verificar em outras disciplinas, como qualidade, por exemplo, que as empresas se preocupavam muito com a grande quantidade de produtos e não com a qualidade deles. Isso também interferiu na comercialização de muitos produtos ao longo do tempo. Estamos na era do conhecimento, então tudo é voltado de forma global. As compras elas não precisam mais de empresa fixa, uma empresa física. As empresas hoje elas são online, as pessoas que detêm vendas online, elas não precisam ter o produto em mãos, elas oferecem, elas mostram, elas prometem o produto, assim como de serviços. Quando você pensa em comprar uma viagem para algum lugar, você está comprando uma promessa. Então, marketing é muito mais do que vender. Você se encanta por promessas, se encantando por promessas, o cliente ele torna-se o ponto principal de todo o processo de marketing. Então é dele a partir do cliente que se busca informações de gerar um novo produto, desenvolver uma nova ideia em cima de necessidades que a gente vai ver logo à frente. Então o cliente ele passa a ser um ponto principal para girar todo o contexto do marketing. Então o conhecimento ele está aí para gerar novas ideias, novas formas de mercado, novas formas de consumo. E que à medida que a evolução acontece, ocorre quebras de paradigmas, né? Onde algumas formas de desenvolver a prática de marketing era feita através de compras físicas. Então a gente pode ver aí que com as mudanças dos últimos meses, as compras elas passaram a não ter contexto puramente físico. As pessoas compram e compravam comida até por aplicativo. Então, isso aí veio para mudar toda uma forma de paradigmas, né, dentro do contexto do marketing. Primeiro, se teve a ideia de produzir o produto. Para produzir, a gente precisa de alguém que precise daquele tipo de produto. Que a gente vai ver que não é necessariamente do produto que as pessoas precisam, elas precisam de suprir uma necessidade. Por conseguinte, as vendas. Então, você precisa entender que o marketing é uma forma de convencer pessoas, convencer ela a acreditar no que aquele produto ele tem a oferecer. E daí gera um mercado cheio de demandas, de buscas, anseios. Então o mercado é bem amplo, que parte, né, de clientes com algumas busca por satisfações. Então o mercado ele está repleto de pessoas que buscam diversos anseios. Tem diversos anseios na forma de tentar satisfazê-los. Desculpa. Capacitados para desenvolver e dinheiro suficiente para investir. Nesse contexto, ao longo do tempo, viu-se que o que mais importante dentro do marketing é o cliente que dita tudo, que dita as regras, que diz o que precisa e dá o feedback dos produtos que precisa. Então, o cliente
em primeiro lugar, né, ele interage com o marketing da empresa. Então você vê que tem empresas que elas, que acontece? As empresas, a empresa, ela trabalha em conjunto com o cliente, quando busca opiniões, quando busca saber sobre a satisfação do produto, quando pede sugestões, né, quando traz os clientes às vezes para as reuniões da empresa, isso aí ajuda muito no desenvolvimento, né, dos seus produtos. O fundador da Walmart, ele fala o seguinte: existe apenas um chefe, o cliente, e ele pode demitir qualquer pessoa da empresa, desde o presidente, simplesmente gastando seu dinheiro em outro lugar. Veja como essa frase é forte, gente. Então, o cliente, ele é capaz de escolher onde ele pode comprar. Como hoje não existem fronteiras, não existe mais barreiras de compras e de busca de satisfações, o cliente, ele pode permanecer sendo o seu cliente da empresa por longos anos, como também ele pode simplesmente decidir não voltar nunca mais. Então, a fidelidade ela é muito importante. Tem clientes que são fiéis a marcas, tem clientes que são fiéis a produtos por sabores ou por atendimento. Então, algo no cliente, algo na empresa que chama atenção além do produto. Então, não é o produto em si apenas, mas como o conjunto é ofertado pela empresa. Vamos entender um pouquinho agora o que é o marketing, o conceito do marketing. Muitas pessoas entendem o marketing como sendo propaganda ou vendas. Isso faz parte do processo do marketing, com certeza. Porque para desenvolver essas técnicas de propaganda, venda, compra, né, o cliente levar o produto, tem todo um contexto atrás disso. Então, o Churchill ele diz o seguinte, que o marketing é o processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. Então, você vê que o marketing é um conjunto do todo. Costumo dizer que o marketing ele é muito mais do que vender. Ele é muito mais do que uma troca de um produto por um valor monetário. Tem todo um contexto. Hoje você vê que muitos produtos são influenciados por pessoas comuns que utilizam, que têm influência no meio, seja digital ou não. Então isso conta muito para quem consome. Então a confiança, o cliente precisa se sentir confiante na hora de adquirir um determinado produto ou serviço. Ele precisa confiar naquele produto, no resultado que ele pode dar. Então as pessoas elas buscam isso. Que retornos esses produtos podem me dar? Então, como o marketing ele vai convencer as pessoas a consumir o seu produto? Seja através de propaganda, seja através de influenciadores, seja através de amostras. Então, a empresa ela vai desenvolver a forma de convencer esse cliente. Então, o marketing ele traz a criatividade, ele brota nos seus produtos, na sua forma de apresentar, uma criatividade, uma ideia que convence o cliente e faça com que ele fique encantado pelos seus produtos, pelos seus serviços. Então, o cliente ele precisa se sentir encantado. Se bem que existem clientes que são sensíveis a preços. Compra produto pelo preço e pronto, e não volta nunca mais. Isso a gente também vai ver. Mas o marketing é muito mais do que vender. Por que eu digo isso? Aqui você vê, digamos que isso aqui é um mar, tá, gente? E aqui seja a ponta do iceberg. Então, vender é a ponta do iceberg, é o final, seria o ponto final de todo o contexto que o marketing ele representa. Então, vender é só uma parte, é só o que a gente vê. É quando a gente pega o produto, diz que sim, compra e vai embora. Mas o marketing é muito mais que isso. É todo o contexto que está atrás do vender. É o planejamento, é a execução, é a criatividade, é a busca, é a influência. É como aquilo vai chamar a sua atenção. Que meios a empresa vai desenvolver para que o produto ele seja aceito no mercado. Então, é uma prática que envolve todo um contexto. Entenderam? Então, essa parte aqui do marketing, ele envolve toda essa leva
desde o planejamento até a sua venda e o pós-venda, que apenas a venda não é mais suficiente hoje em dia. Tem que ter um feedback do cliente. Isso porque feedback para que os clientes, para que as empresas elas possam verificar o que precisa ser mudado, ajustado, melhorado. É tanto que existem os recall de produtos, que é quando o produto ele apresenta algum defeito, uma atualização não foi suficiente, por exemplo, a gente pode pensar em aplicativos, eles sempre têm atualizações por conta de bugs. Então, essa forma de melhoramento vem através dos feedbacks dos clientes, que faz com que a empresa melhore cada vez mais o produto que ela está oferecendo. É tanto que ao longo dos anos, você vê que existem produtos que são muito antigos e que eles vão mudando embalagem, vão mudando cores, vão mudando design. Isso o quê? Para melhorar e acompanhar essa evolução. O marketing é algo muito planejado, mas também é muito prático, porque as empresas precisam acompanhar essa evolução e as que não acompanham elas ficam para trás. Então você vê que existem muitos produtos hoje em dia que não se usam mais, se tornaram obsoletos, como disquete, CD, fax. Então existem produtos que não acompanharam a evolução e ficaram para trás, abriram espaço para outros produtos, né, serem criados. Se a gente pensar no marketing, né, quando você vai no supermercado, tem alguém que está oferecendo um cafezinho para você provar, tem um cartaz na estrada te informando algum serviço, alguma promoção. Você, quando vai no restaurante, por exemplo, pode receber um ticket, um cartãozinho de fidelidade de consumo. Quando você consome mais de um produto, 2, 3, 4, 5, você ganha alguma premiação. Então, o marketing também trabalha com essas questões de estar tornando o produto visível de alguma forma. Tá? Quando você experimenta uma amostra, quando você ganha um brinde, né? Então, tudo isso conta para o marketing, não é só a venda. É como tornar o produto atrativo também, de outras formas. E tornando esse produto atrativo, aquela imagem ou aquelas cores, ela fica na cabeça do consumidor. Vamos aí um conceito de Philip Kotler. É um dos pais do marketing, né? Ele tem, vocês podem procurar livros ou artigos que falem um pouco do marketing através do Philip Kotler. O conceito que ele diz é o seguinte: é um processo pelo qual as empresas criam valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos com o cliente para capturar valor dos clientes em retorno. O que significa isso? Então, o marketing ele tenta criar valor maior do que a venda, criar um valor que o cliente se sinta satisfeito. Não é você apenas comprar o produto e consumi-lo, mas você se sentir muito satisfeito por aquele produto, você saber que conseguiu satisfazer suas necessidades, os benefícios que aqueles produtos te dá sem igual. Então, assim, quando o produto chega nesse conceito para o cliente, o marketing conseguiu atingir sua meta. O marketing é usado para desenvolver trocas que visam lucros ou não. Às vezes tem empresas que desenvolvem atividades de marketing e não gera lucro para a empresa. São as empresas não governamentais e também algumas atividades que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Vamos lá entender um pouco o que é esse mercado. Então, o mercado é feito de necessidades, desejos e demandas. Nós temos aqui esse exemplo muito interessante. 2 carros. Então, eles suprem praticamente a mesma necessidade. O que seria a necessidade? Tá? Para Churchill, diz que refere-se a bens e serviços que os consumidores ou compradores organizacionais requerem para sobreviver. Então, necessidade é o que você precisa para sobreviver. Eu preciso de um veículo para me locomover. Então, se eu preciso de um veículo, por exemplo, para me locomover, poderia ser um Fusca, poderia ser uma picape, poderia ser qualquer carro.
porque ele está me levando de um lugar para o outro. Essa é a minha necessidade básica. Mas eu escolher a cor do meu carro, qual é o carro que eu vou comprar, isso é um desejo, tá? Como se alimentar, por exemplo, estou com fome, eu posso comer um pão com ovo, mas eu não quero pão com ovo, eu quero uma lasanha. Então isso já passou de ser uma necessidade para ser um desejo. O desejo é escolha. Você escolhe o que quer, da forma que quer. Então a necessidade principal seria se alimentar, ou me locomover, ou ter saúde, ter segurança. Então parte daquele princípio, daquela pirâmide de Maslow. Vocês já viram em disciplinas de comportamento, eu acho, a pirâmide de Maslow. Se vocês não souberem, a gente na nossa aula a gente tira dúvidas sobre isso. Então as necessidades básicas, que é se alimentar, vestir, ter segurança, locomover, esse é o básico. Então, quando a gente escolhe, né, a gente tem um desejo. Mas para a empresa ela suprir essas necessidades e desejos dos clientes, precisa que haja essa busca. Então, o mercado ele criou produtos em cima de necessidade e desejos. Então, se as pessoas querem se alimentar, então ele vai criar pratos, vai criar sabores diferentes. Então, a partir dessas demandas, dos desejos e necessidades dos clientes, as empresas elas criam os produtos. Vamos ver aqui. Necessidade é uma carência. Carência de algo. Você precisa de algo. Você suprindo ela, você se sente satisfeito. O desejo é a materialização daquilo que você precisa. Então, eu tenho a necessidade de me alimentar. O meu desejo é de comer uma lasanha. Então, eu estou materializando o que eu quero consumir a partir de uma necessidade. Então, gera uma demanda. A demanda é a procura por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu quero no momento. Né? No que seria? Num produto que pode ser comprado. Pode ser um produto, pode ser um serviço. Ah, eu preciso viajar de férias. Então, eu vou procurar um serviço que se enquadra dentro do que eu procuro. Num mês, por exemplo, que eu queira tirar férias, o período, o valor, tudo que é negociável. Então, as empresas elas criam produtos e serviços que podem ser negociados, que possam suprir o que os clientes precisam. E assim o marketing ele administra essa demanda. De que forma ele vai oferecer isso? Em que lugares? Será online? Será físico? Será na minha cidade? Será em outra cidade? Como é que eu vou fazer isso? Como é que a empresa vai fazer isso? A empresa ela identifica as necessidades do cliente através de pesquisas, através de procuras. Quando a empresa ela decide abrir um negócio, ela faz toda uma pesquisa antes, daquele local onde ela vai se instalar, ou do que se mais se procura hoje em dia, o que mais as pessoas precisam hoje em dia. Identifica quais são as necessidades dos clientes hoje. O básico é a alimentação. Então, todo lugar você encontra. Mas o que é que você busca? Que tipo de comida? Comida natural? Comida com muito carboidrato? Né? Comida... Então, assim, vai do gosto, do desejo do cliente. Então, a partir dele identificar essa necessidade, ele vai canalizar isso através dos produtos. Então, o cliente ele parte do princípio da necessidade e materializa isso através dos seus desejos e busca o que quer. Hoje em dia ficou muito mais fácil. Empresas elas estão trabalhando em cima de aplicativos, por exemplo, que fornecem produtos e até serviços, onde vai até o cliente, levar ou buscar o cliente para prestar o serviço. Então, tornou o processo muito mais fácil, muito mais cômodo. Então, as empresas que não se adaptam a essa nova prática de marketing, elas vão ficar obsoletas, elas vão sendo deixadas de lado. Vamos lá entender as ofertas do mercado. Então, a partir das necessidades dos clientes, a empresa ela vai desenvolver produtos, serviços através do que o mercado ele tem anseio. Tá? Então, obter mercadorias, então buscar produtos
sem muita escolha. Commodities são produtos que você não tem muita escolha. Sal, arroz, feijão, então a gente não escolhe muito determinados tipos de produtos. Busca esses produtos, eles têm pouco tempo de busca, você não perde muito tempo escolhendo produtos. E os preços, eles são mais acessíveis, tá? Daí buscamos, as empresas procuraram depois produzir bens, né? Veio aí com a industrialização, depois vieram os serviços de saúde, serviços de lazer, serviços de segurança. Hoje a gente tem seguros, né? Seguro até de vida, tem planos funerários. Então, assim, devido à demanda, à necessidade ao longo dos anos, foram sendo criados demandas no mercado e que as empresas começaram a criar, né, esses produtos, esses serviços para sanar o que se buscava. Hoje, por exemplo, as mães, elas trabalham fora e não tem como passar o dia inteiro com os filhos, então hoje as escolas elas adaptaram para horário integral ou creches, né? Então, com as experiências que o mercado foi mostrando para as empresas, eles foram adaptando suas formas de oferecer seus produtos diante das necessidades. Quanto mais o produto ele é diferenciado, mais caro torna-se o produto, mais benefícios o cliente terá. Por exemplo, você pegar hoje uma condução por aplicativo, né? Você pedir um motorista por aplicativo, você vai dizer o lugar que você quer ir e a forma que você quer pagar. Então, é diferenciado esse tipo de atendimento. Então, ele se torna muito mais caro do que você pegar um ônibus, por exemplo. Então, quanto mais o produto ele é exclusivo, o serviço ele é diferenciado, ele é exclusivo para o cliente, mais robusto e diferenciado também é o valor daquele produto. Entendendo o marketing através de valor e satisfação. Então, como eu falei, produto não é só comprar. O marketing não é só comprar e vender produtos, mas também fornecer algo que o cliente sinta satisfeito. Clientes não compram produtos e serviços, solucionam seus problemas e satisfação para seus desejos. Então, não é o produto em si que conta, mas o que aquele produto ele vai fazer por mim. Então, eu compro um notebook, por exemplo. Por que eu compro um notebook? Porque eu quero fazer meus trabalhos, porque eu quero me conectar com outras pessoas, porque eu quero entrar em algumas redes, fazer alguns cursos. Então, eu quero isso. Mas para isso eu preciso ter este produto aqui chamado notebook. Tá? Então, o cliente está comprando formas de solucionar e satisfazer os seus desejos. Não é o produto em si, mas o que ele tem para oferecer. Porque senão eu escolheria qualquer um. Ah, mas eu quero esse porque o tamanho é assim, a cor é assado. Então eu busco algumas coisas que diferenciam um produto de outro. Então os produtos você vê, existem N produtos, N notebooks. Existem vários modelos, várias marcas, vários tamanhos, com várias agilidades. E daí ele escolhe aquele que é mais parecido com o que ele precisa. Porque ele tende a comprar aquilo que lhe satisfaz, seja pela beleza do produto, seja pelo desempenho. Então, o cliente ele tem algum desejo, alguma paixão por algo naquele produto, seja na cor, seja no tamanho, desempenho, como eu havia falado. Então, isso torna ele satisfeito ou não. E cliente satisfeito, ele tende a quê? A disseminar para outras pessoas o que gostou. Mas um cliente insatisfeito, ele fala para o triplo de pessoas que não gostou daquele produto. Então, a insatisfação ela é muito mais reverberada para outras pessoas do que a satisfação. Quando você está satisfeito, você fala para 1, 2, 3 pessoas. Quando você está insatisfeito, você fala para 1000. Então, isso impacta muito na visibilidade da empresa.
Outra forma seria as trocas e relacionamentos. Então, o marketing visa atrair e reter clientes, construir relacionamentos fortes. Então, tem clientes que são fiéis a uma marca, só compram aquela marca e fazem tudo por ela. Também tem nas questões eleitorais, as pessoas elas acreditam num determinado candidato e fazem de tudo por ele. Então, assim, é a fidelização também que conta. Para algumas empresas, tem clientes que são extremamente fiéis. Por quê? Porque gostam do produto, da qualidade, do atendimento, da forma de pagamento, da entrega. Isso tudo é um contexto que envolve o marketing. Então, a empresa ela tem que trabalhar todas essas formas indiretas que estão ao redor do produto. Existem dois tipos de mercado, os compradores organizacionais e os consumidores. Os consumidores somos nós. Compramos para uso pessoal, para dar de presente, ou porque está em liquidação, para consumo próprio, para um grupo de amigos. Então, os consumidores comuns somos nós, praticamente. E os organizacionais, eles compram em grandes quantidades. Então, às vezes, eles têm maior poder de barganha, compram uma quantidade maior por um preço melhor. E isso impacta também. Então, tem empresas que só vendem para outras organizações. Tem alguns que são chamados grandes atacadistas, né? Que trabalham diretamente com fornecedores, ou até trabalham até diretamente com as próprias indústrias. Então, esses mercados organizacionais, eles são muito mais amplos. E os consumidores normais não, são os consumidores finais, são os que compram ou por impulso, ou por vontade, ou porque precisam. Então, existem vários aspectos comportamentais psicológicos que fazem com que o cliente ele compre um determinado produto. Na estratégia para o cliente, vou mostrar um pequeno sistema aqui para vocês. Principais participantes e forças em um sistema de marketing moderno. Então, temos os fornecedores, são os primeiros que detêm o poder dos produtos, né, diretamente, juntamente com as indústrias, fornecem para as empresas, para a sua empresa, ou para os concorrentes. Um fornecedor ele fornece para todas as empresas do mesmo ramo, tá? Dentro da empresa tem os intermediários de marketing, aqueles que trabalham a forma de canalizar o mercado, de convidar o cliente para ser, né, parte desse seu processo de encantar. E daí, por fim, vamos aos consumidores finais, que somos nós, praticamente. Então, tem toda uma cadeia que envolve o processo do marketing antes de chegar ao consumidor final. Tem algumas orientações tradicionais de marketing, né? O Churchill, ele fala muito bem isso em um dos seus livros sobre a produção. Então, essa produção ela tem uma ênfase na fabricação eficiente e locais facilmente disponíveis. Eu poderia dizer que são os produtos que consumimos diariamente, como alimentos, por exemplo, ou como de limpeza. São produtos que são focados na produção e de fácil acesso, consequentemente num preço mais acessível. Então, as empresas, quando elas começaram a focar apenas na produção, a ênfase era só na fabricação eficiente, sem nenhum defeito, problematização nos produtos, seja na sua qualidade. Então, estava focado numa produção em si. Empresas que focam em produtos, ela dá ênfase na qualidade específica. Quanto melhor o produto, mais eficiente ele será. Então, algumas inovações, produtos que melhoram a cada ano, né? Seja, por exemplo, celulares, computadores, maquiagens, eles vão melhorando sua performance, seu desenvolvimento a cada fabricação. Então, as pessoas entendem que quanto mais robusto o produto, melhor a qualidade. Então, isso traz um diferencial para as empresas que priorizam os produtos com maior qualidade. E tem as empresas que elas são focadas em vendas, apenas em vender.
produzir bens e serviços e em busca dos clientes para compra. Então, tem empresas que elas se definem melhor vendendo mais barato. Tem um exemplo muito interessante as lojas de calçados, por exemplo. A loja de calçados, elas têm um tempo limitado para vender determinados calçados. Por exemplo, existem os calçados de final de ano. Então, os produtos de final de ano, eles, quando chegam em outros meses, como janeiro, fevereiro, eles não são mais vendidos. Então, aqueles produtos, eles ficam ali no estoque. O que é que acontece? Essas empresas, elas criam uma segunda empresa, às vezes até com outro nome, para vender esses produtos que estão lá parados. O que é que acontece? Eles vendem num preço muito mais barato, com 20, 30, 50% mais barato. Então, são pontas de estoque, produtos que estão ali parados no estoque e que a estação, a moda já passou. Então, tem empresas que se dão muito bem com isso, desenvolvendo promoções. Então, também tem clientes que buscam apenas os produtos mais baratos, independente do que eles representem ou não. E a forma das mais priorizadas hoje em dia é o próprio marketing, oferecer produtos e serviços para satisfazer os clientes. Então, as empresas que focam na ideia do marketing voltado para o cliente, ele vai tentar, de todas as formas, oferecer algo que os clientes se sintam felizes. Vai prometer, vai mostrar os benefícios que os clientes tomem aquilo para si. Então, isso é o que é mais importante no marketing hoje em dia. Encantar o cliente. Então, eu diria que uma frase que defina melhor o marketing seja o encantamento dos clientes pelos produtos, de forma que eles se sintam extremamente satisfeitos. Se eles estando satisfeitos, eles vão voltar a comprar, eles vão voltar para a empresa para buscar outra coisa, ou para comprar o mesmo produto, mas eles vão buscar produtos porque eles se sentem satisfeitos. Então, às vezes, não é o produto em si, mas a empresa como um todo. Então, essa orientação é extremamente importante. Existem os tipos de marketing, tá? Também. Existem as divulgações, os planejamentos de marketing, né, a propaganda também, voltada para mostrar o produto em si, mostrar a eficiência do produto. Então, temos aqui quatro exemplos interessantes. Red Bull te dá asas. Então, ele tenta mostrar com essa frase que você fica leve, que você fica bem. Então, cada frase que o produto apresenta, ele vai criar na mente do cliente alguma interpretação, alguma reflexão. Seja da sua eficiência ou do seu resultado, do seu benefício. E que aquilo às vezes fica impregnado, né? Tomou Doril, o sumiu. Isso aí é uma das frases mais antigas do Doril, né? Então, existem algumas práticas de marketing que é fazer com que aquele produto ou serviço ele fique na mente do cliente. Serviço, por exemplo, não tem como você mostrar, porque você não pega no produto. São promessas. Serviço é algo que você só vai dizer se está legal ou não, se gostou ou não no final. É uma viagem, é um serviço. Você contrata aquilo, eles mostram os maiores benefícios que aquele produto, aquele serviço vai poder te dar. Mas você só vai saber no final, depois que usufrui dele, porque você faz parte do processo. No produto, não. No produto, você não faz parte do processo. Você já pega ele pronto para utilizar, até já manuseia, já observa antes. Isso a gente vai ver em outra disciplina. E o serviço não. O serviço você vai ter que passar pelo processo para dizer. Então, convencer o cliente através dos benefícios do serviço, às vezes é muito mais desgastante. Tem um tipo de marketing de pessoas. Então, as pessoas, elas também, elas se autopromovem também através de suas escolhas musicais, seja pelo que elas desenvolvem como profissionais, e daí às vezes abraçam algumas causas. Então, os famosos, por exemplo, eles também, quando são bem vistos na mídia, eles também acabam alavancando, né, como valor. Então, as empresas elas acabam contratando essas pessoas que são
altamente conhecidas. Na parte política também, eles precisam mostrar que a sua imagem são extremamente eficientes com o que vão desenvolver, precisam convencer os eleitores sobre as suas promessas durante campanhas. Então, isso é um tipo de marca também. Lugares. Os lugares, eles desenvolvem muito a partir de um momento, de um período do ano em que algum evento possa acontecer. Por exemplo, o Rio de Janeiro ele é visto no mundo inteiro como se fosse a capital do Brasil, tá? Então, o Rio de Janeiro ele tem alguns cartões postais locais e que é visto em todo o mundo, né? Então, o Rio de Janeiro ele assim, para você visitar, às vezes as atrações lá para você ir torna-se muito mais caro porque eles investem muito na valorização do lugar, seja no período do carnaval ou das férias de verão e assim por diante. Paixão de Cristo, por exemplo, tinha apenas em Nova Jerusalém, em Pernambuco, né, que foi o primeiro lugar que desenvolveu a ideia da Paixão de Cristo durante a Semana Santa, mas outras cidades já estão desenvolvendo também. Então, isso também reforça para valorizar aquele lugar e também gerar emprego e renda para outras pessoas, sejam para ambulantes, seja para pessoas que vão para lá como guia turístico. Isso facilita também a geração de emprego e renda no lugar. São João também. O São João, por exemplo, como Caruaru, Campina Grande, desenvolve um grande mercado, porque vêm pessoas de outras cidades para passar aquele período de festivo para poder, né, curtir. Daí, o que acontece? Gera muito emprego para barraqueiros, ambulantes, para quem vende os fogos, para quem vende brinquedos, para os cantores e assim por diante. Então, o marketing para lugares também desenvolve praticamente toda a cidade. Existem os tipos de marketing para causa. Então, são causas, às vezes, solidárias, que fazem com que conscientize as pessoas para determinados tipos de ações. Tivemos, por exemplo, recentemente aí temos preocupações com relação ao Setembro Amarelo, que as pessoas que para valorizar a vida com relação aos suicídios. Tem a questão do doe sangue, tem as pessoas agora que usem máscaras, né? Todo lugar você vê na entrada do ônibus, na entrada de supermercados, em todo lugar você vê a conscientização para o uso de máscaras. Então essas causas elas visam conscientizar as pessoas às vezes para minimizar alguns danos, seja a questão de doença, seja a questão da água, por exemplo, né? Para você evitar o desperdício da água, da energia, isso aí também são formas de marketing. Organizações, empresas que elas se desenvolvem por si só a partir dos seus slogans. Então a gente vai ver também uma aula só sobre isso. Então as empresas elas também se autopromovem através dos seus sites, através das suas redes sociais, mostrando o que desenvolvem para a natureza, o que desenvolvem para empresas, para lugares que precisam de doações, para hospitais. Então, as empresas também se promovem desenvolvendo alguma coisa para a sociedade, para dar retorno para a sociedade, não só gerar emprego e renda, mas também gerar valores juntamente com a sociedade. Bom, gente, terminamos aí nossa explicação hoje sobre o que é o marketing. Eu postei no Moodle, nessa primeira semana, algumas atividades. Temos um fórum para você dissertar sobre o que você entendeu sobre o marketing. Vou estar deixando alguns materiais disponíveis na plataforma. Nós teremos um chat, tá? Que vai ser online, para fazer uma crítica dos vídeos que também estarei postando. E uma tarefa sobre o escambo. Fórum e tarefa vocês vão postar no Moodle. Vão ter a semana para postar. E o chat nós faremos a aula online juntamente para tirar as dúvidas, tá certo?
Essas referências estão nos 2 livros do Kotler e do Churchill, tá? Mas aí vou estar disponibilizando material que possam dar um aparato juntamente para quem não tem como acessar os livros, tá? Então o assunto é muito fácil de ser achado. Vou estar postando esses materiais na plataforma, tá certo, gente? Então, vamos terminando por aqui e até a próxima aula.